justiça. Adorar, né? Adorar é você reverenciar. E esse louvor ele fala, né? Perto quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há. E as pessoas muitas vezes cantam e não prestam atenção na letra. Quando a gente dá aula de canto, né? Eu costumo pedir a eles, olha, vamos ver o que você está louvando. Traz escrito, para você ver o que você está dizendo, para você ver o que você quer passar. Porque o levita, né? Essa palavra levita, por isso que é diferente de músico. Levita é aquele que une, né? A noiva, ele tem essa função de unir a noiva à igreja, ao noivo. Então, é uma responsabilidade, né? Você ter que unir a noiva ao Senhor. Então, que a gente possa cantar um louvor, escolher esse louvor, que é um louvor que a gente não sabe ler normalmente. Eu queria cantar com vocês prazer maior não há em me render e te adorar. Olha só essa parte agora. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Pai, que quando nós abrimos a nossa boca para dizermos, te louvarei, não importam as circunstâncias, Senhor, que Tu seja aquele que venha nos amparar, estar conosco, Pai, em todas as circunstâncias. Oh Deus, porque sabemos que nós vivemos aquilo que falamos, que cantamos. Senhor, não afasta de Ti a Tua presença, a Tua fidelidade. Vá conosco, Pai. Vai conosco aonde quer que nós estejamos, que nós formos, Senhor. Meu Senhor, não importam as circunstâncias, venha ser uma verdade na nossa vida. Oh Deus, na falta, na alegria, na tristeza, nas situações difíceis, Senhor, nas situações de escassez, mas nas situações de abundância. Meu Deus, te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias, Senhor. Te adorarei, Senhor, adorarei somente a Ti, não nos prostraremos a outros deuses, Senhor. A outros deuses, Senhor, a outros costumes, Senhor, que não sejam costumes, Senhor, vindos de Ti. Oh, Senhor, festas que acontecem, momentos que acontecem, que são passageiros, Senhor. Senhor, que nós não nos iludemos, Senhor. Que a ilusão não venha, Pai, ao nosso coração, aos nossos olhos. Joga por terra todas as escamas espirituais, Deus. Se necessário for, Senhor, ainda nos dias de hoje, faça mistura com a terra, com o pó da terra, com a tua saliva e passa nos nossos olhos. Passa no nosso coração, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para que vejamos aquilo que é de Ti e o que não é. Meu Deus, venha nesse lugar e venha, Pai, com o Teu amor e com o Teu poder e abençoa, Pai, essas crianças. Abençoa cada um que estiver aqui. Oh, Senhor, seja com a nossa vida, Deus. Deus, como Cláudio, Pai, nessa noite. Deus, faça a Tua vontade, o Teu querer na vida dele, Senhor. Oh, Senhor, quantas vezes ele vem e pode pensar, Senhor, que Tu o esqueceu, que Tu o abandonou. Oh, Senhor, mas nós cremos e nós sabemos que o Senhor, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Deus, Tu é o Deus onipotente, onipresente, aquele que trabalha nas nossas vidas, Senhor. Aleluia. Dê um bálsamo, Pai, de alegria na vida dele. Tira a ansiedade do seu coração. Vem entender a Tua vontade para a vida dele, Senhor. Oh, Senhor, joga por terra todo jeitinho que a gente quer dar. Que a gente venha, Pai, entender, Pai, quais são os Teus caminhos para a nossa vida, Senhor. Prospera, dá vitória, dá ensinamento, Senhor, dá sabedoria para o Teu filho. Alcança a Tainá que está lá, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor, ser com aquela jovem, Senhor, que Tu tem chamado na vida dela, Pai. Joga por terra todo pensamento maligno, Senhor. Oh, Deus, toda vontade de viver essas festas mundanas, Senhor. Os manjares desse mundo, Senhor, que ela venha rejeitá-los, Pai. Em nome de Jesus. Uma Camila nas Tuas mãos, Senhor, porque eu sei, Pai, eu vejo, Pai, o propósito que tem na vida dessa jovem, Senhor. Oh, Senhor, guarda, Pai, protege como menina dos Teus olhos, Senhor. Oh, Senhor, ensina ela, mostra ela o amor e o cuidado que Tu tem com essa jovem, Deus. Escolhida desde o ventre, Senhor. Querida por Ti, Deus. Amada por Ti. Como é difícil para um jovem entender quais os propósitos que Tu tem para a nossa vida, para o nosso coração. Oh, Senhor, mas coloca na vida dela, no coração dela, aquilo que Tu tem para ela, Deus. Como é preciosa para Ti, por que não poder estar, de repente, com pessoas que não têm a mesma visão, o mesmo chamado que Tu tem para a vida dela. Direcione, ilumina, Senhor. Unge com Teu azeite, Deus, precioso. Que a cada dia ela venha escolher derramar diante de Ti um coronar, Deus. Guarda, dá um caminho, fruto de vitória para a Tua filha. Em nome de Jesus. Como a Giovana nas Tuas mãos, Senhor. Guarda, protege o futuro dela, Senhor. Sem com ela, Senhor. Ser com ela em todos os lugares, Senhor. Crescimento, Senhor. Que cresça com estatura de varão perfeito, Senhor. Indo os seus caminhos, vai à frente dela em todo momento. Que ela venha entender que
ser com cada um deles, ó Deus. Abençoa, Senhor. Toma nas tuas mãos. Joga por terra, Senhor, toda a folha. Joga por terra, Senhor, toda a Santa Maria. Protege, guarda, abençoa, Deus. Derrama, Pai, a tua unção de intrepidez a cada dia. Esses seus filhos que são válidos. Bom através acima das tempestades. Tu nos chamou, tu nos escolheu, Senhor. Não tereis aflições, Pai, mas temos bom ânimo, diz a tua palavra, porque o Senhor é convosco, Senhor. Eu sei que a luta toda vai cada um. Tamanho da luta. A vitória, Senhor. Veio uma vitória transbordante, sacudida, Senhor. Sabemos que Tu és o Deus que vai à frente, Deus. Tu é o Deus que abre as portas. Oh, Senhor, que fecha a boca do leão. Meu Deus, no momento que Ele estiver aqui, Pai, ao mar, fazendo essas viagens, Senhor. Meu Senhor, que vá à frente, Deus, a cada dia. Acampa os Teus anjos ao redor, Senhor. Não cremos e não confiamos em Ti. Pela Deus é diário, Senhor. Nós confiamos em Ti. E Ele consagra a cada dia aquele barco de Ti, Senhor. Deus, eu te peço por aquele homem, Deus. Que Ele não tenha afrontado o Teu filho. Sabemos o Deus que servimos. Sabemos o Deus que servimos. É da providência agora, Senhor. Eu te peço agora, eu clamo a Ti. Entra com providência agora, Senhor, nesse processo, Deus. Meu Deus, que aquele homem venha ver. Abra os olhos espirituais dele, Senhor, para ele ver quem é o Sérgio, Senhor. De quem ele é filho. Meu Deus, faz ele pagar tudo. Tudo e em dobro, Senhor. Que não tenha demora, eu te peço nesse lugar. Que não tenha demora, Senhor, do que ele peça. Peça a Ti, Deus. Realiza, Senhor, os sonhos que nós te colocamos a Ti. E sabemos que o Senhor não existe um coração quebrantado, filho. Clamamos a Ti, Senhor Jesus. Filho de Davi, Senhor. Age, Pai.
coloca diante dele, né, as barreiras, aquilo que nos impede de avançar. Mas quando a gente abre a boca e fala, Senhor, me ajuda, o Senhor se aponta para nos ajudar. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és formoso, Deus. Queria meditar numa passagem aqui que foi falada essa semana passada, agora. Passada não, essa semana, que é sábado, quase domingo. Quando nós estivemos lá no Luau, a gente também estava lá. Marcos falou de uma passagem aqui muito interessante, que falou muito no meu coração. Eu queria comentar sobre ela aqui, está no livro de Marcos. É uma cura que Jesus faz a um surdo e mudo. E Jesus começa a fazer vários milagres, né? E ele começa a sair da Galileia, né, para fazer os milagres. E uma coisa muito interessante nessa passagem, que no final dela, a gente vai estar lendo, ele até usou o final dessa passagem. Eu não vou estar lendo com os irmãos, está em Marcos 7, 31 até 37. Diz assim: Jesus cura muitas pessoas.
E ele, tornando a sair do território de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galiléia, os confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as suas mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém lhe dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir o surdo e falar os mudos. Texto não, 8. Marcos 7. 31. 31 diante. Marcos falou, naquele momento ali no luau, sobre a parte final, né? De que ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas quando lhe mais lhe proibia, quanto mais lhe proibia, tanto mais divulgava. Ele estava falando ali para os jovens, pregando ali para os jovens, fazendo uma reflexão, e foi muito interessante. Quando a gente é jovem, aquilo que nos é proibido a gente quer fazer, né? Quanto mais falam para não fazer no dia jovem, adolescente, né? Quanto mais a gente fala para não fazer, a gente faz. Então ele usou essa parte, isso me chamou muita atenção nesse texto, né? Mas eu não queria me prender a isso, porque eu entendi a visão que Deus deu a ele, para ele falar naquele momento desse texto. Mas eu queria compartilhar 3 coisas interessantíssimas desse texto aqui, para as nossas vidas, já que nós estamos começando um novo ano, e acho que é um ano que a gente faz muito no início, a gente faz muitos propósitos, né? A gente idealiza muitos sonhos, e a gente almeja a chegar ao final a alcançá-los, né? Claro. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção aqui foi a respeito de Jesus faz através dos seus milagres, e que nós pudéssemos entender isso. É sobre a imposição das mãos, né? A irmã estava ali orando, e é uma coisa interessantíssima, quando a gente pode tocar, levantar as mãos para os céus e poder tocar em alguém. É uma coisa que você for ver os milagres de Jesus, bota aí 99% dos milagres de Jesus, ele sempre ou estendia a mão ou estendia os olhos para o céu, pedia ao Pai para que pudesse realizar, porque ele não fazia através dele, e sim através do Pai, para mostrar que o poder era do Pai, né? Então sempre está ligado a ou estender a mão ou tocar, né? Como, por exemplo, eu estava lendo esse texto, estava imaginando, assim, revendo alguns milagres, claro, que foram muitos. Por exemplo, de Zaqueu, a gente comentou sobre Zaqueu. Jesus estava passando na multidão, viu Zaqueu, ele olhou para Zaqueu e gritou. Será que ele olhou e gritou? Eu acho que ele apontou, né? Olhou em direção a Zaqueu, apontou Zaqueu, todo mundo, né? Desviou Zaqueu, quem é Zaqueu? Eu estava lá na árvore, ele apontou. Hoje convém ir de tua casa, desce. Então deve ter apontado, falado para Zaqueu. Outra também, estava no meio da multidão e a mulher que sempre foi, tocou nele, né? O toque. E ela foi curada. Opa, alguém me tocou, mestre? Maluco? Um monte de gente agarrando, puxando, né? Os discípulos lá, os segurança lá de Jesus afastando a multidão e de repente o Senhor fala que alguém me tocou, né? É o toque da fé, é um toque diferente, né? E aqui ele fala aqui da imposição de mãos. Nesse texto ele fala que trouxeram um surdo e falava dificilmente e rogaram que ele impusesse as mãos, porque o povo já sabia. Jesus, quando realizava um milagre, além dele olhar, né, chegar bem perto, ele tocava na pessoa, a pessoa era curada, né? Então, a imposição das mãos. Isso me chamou muita atenção. Se a gente for ver a trajetória dos milagres de Jesus, sempre tem um toque. Ou ele sempre fazia alguma coisa, como curou o cego, ele fez aquela lama, cuspiu, passou nos olhos e mandou se banhar, ele foi. Então,
99% vão colocar que teve imposição de mãos. E a importância que nós, como servos do Senhor, temos em fazer isso. Olha a diferença disso. Às vezes a gente não toca nas pessoas, né, com medo. Vamos orar por você, Senhor, não sei o quê. Quando a gente toca na pessoa, é diferente. Né? Mas a imposição de mão, a ideia que se tem, né, é que nós estamos abençoando aquela pessoa. Nós estamos falando daquela pessoa para o Senhor. Nós estamos pedindo ao Senhor que cure, que liberte aquela pessoa. Então, a imposição de mão no toque é muito ligado. É uma das coisas que o Senhor sempre usava quando fazia os seus milagres. E a segunda é que essa realmente me tirou o sono. Eu estava conversando com a Anissa. Quando Deus nos chama, quando Deus tem algo para nossas vidas, quando Ele quer fazer um milagre na nossa vida, quando Ele quer transformar a nossa vida, quando Ele quer dar algo de especial para a gente, Ele faz o seguinte: e tirando a parte de entre a multidão, o Senhor nos destaca primeiramente, Ele nos separa. A palavra separar já diz tudo. Você está no meio de alguma coisa, de várias pessoas, ou de um lugar que tem uma... Ele nos tira dali. É você que eu quero. É separado. Né? Ele nos tira da multidão. É você, é exclusivo. Não tem grupo. Eu vou abençoar o grupo, abençoar esta família aqui toda. É separado, é pessoal. Jesus nos tira separadamente. E ele fala aqui, ó, tirando a parte de entre a multidão. Eu fiquei pensando nisso, lembrando isso. Por que Jesus fazia isso? Porque tinha uma multidão, várias pessoas. Será que era apenas naquele momento só o surdo e o mudo que precisavam ser curados? Só eles que tinham dificuldade? Só eles que tinham problema? Não. Acho que muitas pessoas ali poderiam estar com problemas, com dificuldades, mas o Senhor, quando quer chamar, é exclusivo. Né? Quando Ele tem algo para te dar, é exclusivo. É você que eu quero. É você que eu vou abençoar, é você que eu vou curar, é você que está separado para mim. Então Ele te chama, te tira da multidão e fala contigo. Né? E uma coisa interessante é que Ele separa, né? Ele separa. Assim como estava falando de Zaqueu, estava a multidão, ele passou e falou com Zaqueu. Né? Aí estava numa multidão, a mulher tocou nele, era uma pessoa especial. É uma de cada vez. Então Deus tem bênçãos para as nossas vidas, dizer que é separado. Então nesse novo ano, Ele separou você para abençoar. É exclusivo, Ele falou no seu coração, separadamente. Assim quando Ele falou nesse texto, Ele falou comigo, Ele estava falando comigo separadamente. Qual a importância que nós temos de estar separados para o Senhor, de sermos exclusivos para Ele. Aquilo que nós fomos chamados para fazer. É você que eu quero lá naquele lugar. Interessante. E para a gente finalizar, terceiro de um ponto que eu tirei daqui, dessa passagem aqui, é que nós não podemos perder o alvo. Não podemos perder o foco. É bom a gente fazer sonhos, ter sonhos, fazer planos, traçar metas, né? Poxa, muito bom. Mas quando a gente perde o alvo, a gente perde toda a aliança. E justamente o finalzinho que Jesus pede para que aqueles que foram curados, o apóstolo foi curado da surdez, e ele pede assim, e ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais divulgava. Isso aqui está relacionado a que Jesus começa a fazer os milagres. Vocês podem ver lá, ele começa a fazer os milagres. Então as pessoas estavam seguindo Jesus porque ele fazia milagres. E Jesus não estava preocupado em ser reconhecido como aquele que fazia milagres. Mas ele estava preocupado como aquele que foi enviado pelo Pai. Esse é o nosso foco. Eu não estou preocupado em ser uma excelente cantora. Né? Eu não estou preocupado em ser um excelente pregador. Eu não posso estar preocupado com isso. O meu alvo, o meu objetivo é estar sempre
estar preocupado em ser um excelente servo. E para isso que nós fomos chamados, para ser servos do Senhor. Então, o nosso alvo é Jesus. Não importa o que você vá fazer daqui para frente, mas que você possa ter sempre Jesus no seu alvo. Ele possa ser sempre a sua meta. Aquilo que eu quero alcançar é ser um servo segundo o coração de Deus. E essa passagem que eu queria deixar com os irmãos é uma coisa maravilhosa. Esse texto, a gente às vezes vê um texto assim que fala sobre cura, sobre milagre, e a gente quer ser aquele que faz os milagres, né? Mas a gente não quer receber aquele que é o Senhor dos milagres. É verdade, é o nosso Deus. Que a gente possa estar cada dia meditando na palavra do Senhor, que o Senhor possa estar sempre falando aos nossos corações, né? A gente, às vezes, como eles falam, a gente se prepara, estuda, e na hora a gente, não, eu sei, eu vou fazer porque eu me preparei, eu estudei, a gente perde o nosso foco, perde o nosso alvo, porque aquele que nos capacita é o Senhor. Em tudo que nós vamos fazer, aquele que nos capacita é o Senhor. Claro que nós temos que nos preparar, né? Temos que ensaiar, temos que ler, temos que estudar, temos que buscar profundamente, escutar, mas a gente não pode perder o alvo. O nosso alvo é Jesus. Que a gente, durante esse ano, a gente possa ter essa meta, né? De buscar a Jesus, de ser um servo segundo o coração de Deus. Quando a gente se entrega, quando a gente busca, quando a gente clama ao Senhor, quando a gente deixa Ele nos usar, as coisas acontecem tão naturalmente, não é? Já aconteceu, eu estou aqui, eu estou sendo usado, Deus tem feito isso na minha vida, eu consegui isso, porque nós deixamos Deus agir na nossa vida. Aí é o milagre de Deus. Mas quando a gente quer dar aquela ajudinha, o negócio fica esquisito, o negócio desanda, e a gente perde o nosso foco. Que Deus nos abençoe, que a gente possa a cada dia desse ano, né, poder estar mais presente com o Senhor, poder ler mais a Bíblia, estudar mais. A gente faz tanto plano, tanto sonho. Esse ano eu não pedi muita coisa ao Senhor, não. A gente pede, né? No final de ano, a gente pede, fala assim, muita coisa. Porque a gente às vezes pede 2, 3 coisas, mas a gente não faz uma, né? E esse ano eu pedi ao Senhor que eu possa estar lendo a Bíblia, estudando, se eu posso estar falando comigo. E eu vou, se Deus quiser, no final, alcançar esse alvo. Essa palavra do Senhor para as nossas vidas. Nossa dirigida. Amém. Ele vai falando aqui. Vai falando. É Jesus. Alguém quer falar uma coisa? Uma palavra, Camila, Cláudia, Gi, Wellington. Não, só para complementar a palavra do ser mais achegado, né? Pois é. Pô, estar na cabeça de Jesus, acariciar, ser bem achegado. Não ser o discípulo mais achegado. Eu queria falar alguma coisa assim. Eu queria falar que, embora tudo aí que eu tenho passado, né? Tira a câmera pra você. Não, eu não. Ele tá filmando. Ele tá filmando? Tô filmando o culto. Acho que tá filmando. Tá Tá estranho. sendo- Pô, Marão, guarda isso aí pra tu, cara. Hoje não tá cabelão, escovado. Não, dizer que tipo assim, eu sei que toda a culpa, né, até mesmo das coisas que eu tenho passado é somente minha. Que realmente num determinado período aí eu acabei me afastando um pouco de Deus mesmo. Eu não entendi o que aconteceu comigo, a gente não é perfeito. E eu tive assim um baque realmente, né, quando todo o processo que aconteceu aí na minha vida durante esses 2 anos. E isso assim vem me incomodando há muito tempo, né? E eu tenho, por mais assim que eu esteja numa igreja fixa hoje, entendeu? Que eu não esteja estudando tanto a palavra de Deus como eu estava há 3 anos atrás, entendeu? Eu percebi uma coisa legal, né? Você falou ontem no culto, você estava apreensiva para saber como é que a igreja ia receber
o Hélio e a Alessandra, eu já sabia como é que era, né? Eu conheço o Hélio, né? Conheço a Alessandra, então eu já sei como eles se portam, sei como é que eles louvam a Deus, assim, a dedicação deles, né, perante ao Pai. Mas eu estava apreensivo, não pelo que as pessoas, né, iriam pensar, porque quando eu entrei na igreja, eu comecei a orar, pedindo a Deus que toda a honra e toda a glória fosse dada só para Ele, e que mesmo se algumas pessoas, né, achassem estranho, ou, né, ou viessem a falar alguma coisa, que nós sabemos que tem isso daí, né, e, assim como eu sou falho, as pessoas podem ser também, eu pedia também que outras pessoas recebessem, entendeu? Que outras pessoas pudessem ser edificadas pela aquela presença, pela visita, entendeu? É sempre bom, né? Quando eu estava na congregação lá do André, lá em Olinda, toda vez que ia um grupo novo lá louvar a Deus, de alguma coisa diferente do que já era aquela rotina, era sempre bom, a gente sempre tinha uma edificação, sempre tinha. E eu percebi agora, nisso tudo que a gente estava fazendo aqui, que eu servi aqui esse final de semana para fazer assim o intercâmbio, né, do conhecimento do Hélio, da Alessandra, com vocês, entendeu? Com a igreja daqui, com as pessoas, e eles receberam, você, né, testificou, né, a minha oração de ontem, você mesmo testificou, dizendo, né, o irmão veio perguntar para você, pô, que isso, que voz é essa, poxa, que legal, né, a presença deles, e hoje esse culto aqui, eu acho que vocês também receberam isso daí, entendeu? Então é mais um amigo, né, para vocês, mais uma família amiga para vocês, entendeu? Mais um conhecimento, entendeu? E eu sou grato a vocês, isso eu já falei 1000 vezes, né? Por tudo, pelo encontro de casais, entendeu? Por tudo que vocês fizeram por mim, por tudo que vocês fazem até hoje, por me receber aqui, entendeu? Da maneira que vocês me recebem, entendeu? Gosto muito do Hélio, da Alessandra, o Hélio era meu parceiro de confidências, né? Quando não esse tipo de confidência. O posto subiu, aí já deixei de ser, né? Não, é porque nós não estamos mais no mesmo setor, entendeu? Então a gente não almoça, não tem mais como combinar o horário de almoço, né? Mas é um grande amigo, né? Toda vez que ele vai lá no setor, né, a gente sempre sai, vai tomar um café, bate um papo, né? Quando a gente tem algum problema, a gente sempre conversa sobre isso. E dizer isso daí, entendeu? O que eu queria passar é isso, agradecer a todos vocês, entendeu? Tanto eles por estarem aqui, são pessoas humildes, são pessoas que eles estão assim num ponto assim nas igrejas, né, musicalmente mais elevado, né, tocam com pessoas que fazem, né, gravação, eles mesmos já participaram de gravação de DVD, né, de CD, e mesmo assim a humildade deles, entendeu? Quando eu falo assim, pô, Wellington, vamos fazer uma visita numa igreja tal, a igreja às vezes tem 10 pessoas, eles vão entendeu? Com alegria e louvam lá de qualquer maneira, entendeu? E eu só chamo para igreja pequena, entendeu? Mas mesmo assim eles vão de qualquer maneira, entendeu? E isso é legal, entendeu? Então eu queria só agradecer a vocês aí, pô. Não, eu não quis dizer de qualquer maneira. Não, que tá filmando. Então só agradecer a vocês, entendeu? Legal saber que é bom eu estar fazendo parte desse elo, dessa união. Pelo menos isso, né? Eu estou muito feliz também, Cláudio. Você sabe que faz muito tempo com vocês, de CP. Estava até falando com a Alessandra hoje que a batalha de sempre, né? Que a gente conversa sempre as mesmas coisas, você vai e volta a estudar sempre as mesmas coisas, né? Sempre os mesmos temas, né? Então eu fico assim, a gente tem orado a Deus, desejo do nosso coração que Deus realmente esteja com você, te ilumine, te esclareça algumas coisas que
vou confessar um negócio. Você tá entendendo? Eu fiquei assim, trazer alguém que a gente não conhece é meio complicado, né? E eu já passei por poucas e boas aqui nessa casa. E eu falei, eu não vou liberar não. Mas aí eu conversei com o Marrom, falei, Marrom, é o Cláudio, né? Não posso dizer não pro Cláudio. E aí eu disse sim. Eu disse sim na última hora, não foi? Na última hora, porque eu estava certo que ia falar não. Mas eu não me arrependo nem um pouco de sim, tá? Fiquei muito feliz em conhecê-los. Fico muito feliz em conhecê-los. A minha família sabe o quanto sou sincera e eu sou mesmo, tá? Quando eu gosto, quando eu não gosto, eu. Às vezes eu falo, às vezes eu calo. Tá? Quando eu não quero ofender, não quero magoar, eu calo. Não digo nem que gostei nem que não gostei. Seja de cabelo, de unha, tudo que eu vou fazer, eu sou, não volto mais, entendeu? Mas eu quero dizer que estamos muito felizes em conhecer vocês. Que Deus possa continuar. Não, conhecê-los porque a gente tem que conhecer, né? Que Deus possa continuar abençoando vocês, né? Porque abençoados a gente vê que são. Continuar abençoando. E que nada nem ninguém possa impedir, né? O louvor de vocês, a adoração, o trabalho de vocês na igreja. E quero dizer para o Cláudio, para ele gravar, 2 Timóteo 2,15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E em 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, tá? Tudo que Deus fala na sua Bíblia é possível acontecer com o homem e é possível o homem passar e entender, tá? Então que Deus esclareça algumas coisas na sua cabeça, coisas que foram faladas, que não ficaram muito claras. O Espírito Santo de Deus clareie as coisas na sua cabeça, tá? Deus abençoe vocês, o filhinho de vocês, o futuro próximo para vocês, tá bom? Só que a gente pede que vocês continuem orando por nós, tá? Mas a gente sabe que Deus só dá aquilo que a gente pode suportar, né? E se Deus deu pra gente, porque Ele sabe que a gente pode suportar. E isso que você falou aqui na oração, eu não tenho dúvidas que vai acontecer. Eu vou na igreja e vou dar o testemunho, né? Tudo que Deus fez. São muitos anos passando por isso, mas em alguns momentos a gente chora, a gente fica triste, em alguns momentos a gente agradece a Deus, porque Ele nos deu essa coisa de passar por isso, e a gente aprendeu a perdoar, a gente aprendeu a lidar com isso, né, com perdão, e perdão é divino, né? Então vamos orar? Tá? A gente já falou. Fala. Pô, quero agradecer. Tenho dúvida. Quero agradecer também, né? A gente não sabia dessa parte, Claudinho. Ah, nem Que isso, ele. cara? Ah, tá. Meu Deus, só Jesus, Nem só ele. Jesus. Mas, Qual parte? pra gente foi assim... Hã? Qual parte? Ah, qual parte? Qual parte? Que a casa não é... E você que chamou o convite da gente? Tá filmando. Ah, tá filmando, ah, tá. Desculpa, que foi Não, benção. não, que ele tá querendo. Essa coisa. Ele tá querendo te comprometer. mas Vira pra vai. lá, Ele sem vergonha. E caramba, assim, mas pra gente foi uma bênção conhecer vocês, a família de vocês. Claudinho, né? Uma bênção. A gente adora o Claudinho, adora. Ama, né? Adorar só. Se a Giovana tivesse acordado ela falar, mãe, adorar só o Senhor. A gente ama o Claudinho, né? Tem hora que tem umas divergências, né? Claudinho, isso aqui, isso aqui. Daqui a pouco, Claudinho, tá, mãe? Né? Mas eu acho que amizade e amor é isso, né? Não é só a gente Bons ouvir momentos. o que quer, né? Ouvir o que agrada. Mas ouvir o que não agrada também, vai assim, de repente, Só amigo fala essas coisas, né? né? Só amigo fala isso, é verdade. E nós temos um amor muito grande pelo Cláudio. Às vezes, de repente, a gente fala alguma coisa que desce rasgando, mas depois eu creio que o Espírito Santo vai falando, vai trabalhando, e aí... verdade. E assim com a gente também, né? Nós temos amigos que às vezes falam alguma coisa também que a gente fica...
Cara, mas é verdade. É assim, né? Tá certo. E a gente vai vendo, né? Conta anos de experiência, conta anos de vida, enfim, conta aquilo que o Senhor usa a pessoa para poder falar com o outro, né? E eu creio nisso também, que pode, foi o canal, né? De nós conhecermos vocês, e família de Deus, assim, é como o seu Marrom tá falando, né? Cada um tem um jeito, né? Uns botam uns pão na cabeça para ir fazer comida, né? Um outro come diferente, a outra bota açúcar no café, o outro não bota. Se todo mundo comer na mão, é assim, Caramba, né? Realmente cada um tem um jeito estranho, né? Mas aí tem as coincidências, né? Pai que bate aqui, que bate ali, o irmão que é esquisito, né? E aí, a vida é assim, né? E amadinha, coisinha lindinha, né? E aí a gente Consagrado ao Senhor. Amém. Tá entendendo? A gente agradece, tem agradecido muito ao Senhor e continua agradecendo. Mais uma família, né? Que a gente tem como amigo. E vocês terem aberto a casa, realmente isso é uma coisa que, se a gente for parar para pensar, vai falar, cara, que loucura. O cara que coloca o carro na vaga do dono. Chuva meu carro. Eu ano todo guardando o carro, e um dia que chove. Fala, vai que eu fui. Realmente, só se você for ver, só Jesus, amado. Fala aí, Fábio. Vou falar o quê? O carro tá na garagem aí. Ó, depois tu esfrega o meu auge agora. Vai pro sabãozinho lá. Meia-noite 20. Não, Não, não possível. Não, família. Fala aí, Ué. Fala aí, Ué. Oi? Fala aí. Só agradecer mesmo ao Senhor por ter nos concedido essa família maravilhosa aí que são vocês. Nós ficamos muito felizes em conhecê-los. Estar comentando nisso, a gente, finíssima. E vai somar. Peraí, você fala pouco céu. Só temos a acrescentar, né? E tanto na amizade quanto na palavra também, que são pessoas de Deus. A gente é visível ver o Espírito Santo na vida de vocês. A família é sempre abençoada. Vamos cantar aquela música que você gosta? Hã? Que canta pra qualquer emoção da igreja. Canta aí, Cristo. Tem o CD do filho da primeira Recebeu no coração. Canta aí, Felipe, que eu acho que Recebi no coração. pra Matinho. Vai, continua. Canta aí. Não, filha, pelo amor de Deus. Vai. Recebi Novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. No fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Poderosa é a nossa união. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido
Deus, nós te exaltamos nesta noite, porque sentimos a tua presença neste lugar. Amém, Senhor, Senhor. obrigado, Deus, por nos separar para te servir, para te glorificar e para te exaltar. Glória a Deus, Deus, Senhor. obrigado, Deus, pelo privilégio de poder declarar que nós somos teus filhos. Senhor, obrigado pelas nossas famílias, Senhor Deus, pelas nossas vidas, por tudo que somos, por tudo que temos, Senhor Deus, e por tudo que fazemos por Ti, ó Deus, e procuramos, ó Deus, fazer. Por isso, ó Deus, nos ajude, Senhor Deus, nos capacite, Senhor Deus, nos coloque na Tua presença, nos ampare, Senhor Deus, nos momentos em que muitas das vezes tentamos, ó Deus, nos desviar de Ti. Mas obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor que tem nos alcançado. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Deus. Para que nós possamos voltar ao primeiro amor, É Senhor. verdade, Ó Deus. Deus, obrigado por essa comunhão, pela alegria, pelo carinho, Senhor Deus, pela sinceridade dos nossos corações. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua família, Senhor Deus, por nós conhecermos cada vez mais um pouquinho dela, Senhor Deus, e podermos, ó Deus, nos regozijar, Senhor Deus, para que quando chegarmos contigo, Senhor Deus, nos altos céus, formarmos um só coral para louvar. Amém, Deus. Oh, Senhor, Jesus. obrigado. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Toma este ano, Senhor Deus, em Tuas mãos, Senhor, que possamos realizar, Senhor Deus, tudo aquilo que planejamos, almejamos e sonhamos na Tua presença. Que possamos ter sonhos contigo, Senhor Deus, e fazer e realizar